E está aqui ao meu lado o prefeito de Colatina, engenheiro Leonardo De Pitus, que vem fazer um balanço das atividades nesse importante município capixaba em seus 90 anos. Se não me engano, são 90 anos, né, prefeito? Boa tarde. Sim, estamos esse ano num ano especial, 90 anos de história da nossa cidade, e estamos fazendo um grande trabalho de divulgação lá do que nós temos feito, né, ao longo desses já 13 anos que eu estou na administração. Como prefeito, estou há 2 anos e meio, quase 3, mas fiz parte da equipe que administrou a cidade nos últimos 2 mandatos. Então isso faz com que eu tenha assim, muito claro o meu papel de continuador de um trabalho que se iniciou em 2001. O Guerino era o nosso prefeito nos 2 mandatos, eu fui vice no 2º mandato, e esse ano estamos aí fazendo uma festa bacana, 90 anos de resgate. Estamos procurando fazer um resgate também da nossa história. Né? Colatina é uma cidade que nasceu com uma vocação de cidade polo, né? Ao receber a Estrada de Ferro Vitória Minas na década de 20, e em 28 a primeira ponte, que fez a primeira travessia para o norte do Rio Doce, ela passou a ser um ponto obrigatório, né, para todos os viajantes, comerciantes, né, por esse entroncamento da estrada de ferro com a ponte. E isso fez a cidade crescer, fez surgir um comércio muito forte, que até hoje é uma das principais atividades econômicas da nossa cidade, da nossa região. E aí depois passou pelo ciclo da madeira, né? Essa não é uma fase exatamente que a gente às vezes se orgulha, né? Porque eu acho que a nossa... Mas para a época era uma coisa natural. Talvez né? se tivesse um ciclo da madeira hoje, não seria tão interessante. Né? Nós poderíamos ter feito a extração da madeira sem a destruição das matas. Né? Agora, você poder fazer o que hoje está se pensando em outras florestas ainda existentes. Agora, Colatina, ela vinha... o senhor diria que ela recuperou sua liderança regional? Eu diria sim que hoje Colatina... Será que um dia ela perdeu, né? Retomou. Não, nós tivemos uma fase difícil. A década de 90, nós tivemos uma fase muito difícil, e eu diria que nós fomos ao fundo do poço, juntando 2 coisas. Primeiro, uma série de emancipações que depois, né, a partir de 2000, se fez uma nova legislação e colocou um freio também nessa coisa, porque é preciso ter cuidado com isso, porque o município novo se emancipava, não levava nenhuma dívida, saía com uma parte do índice de ICMS do município mãe. Levava uma parte da receita, né? E o município mãe ficava com todas as dívidas e todos os problemas herdados, os parcelamentos. Então, Colatina teve uma sequência grande, Marilândia, Lindenberg, São Domingos, né, vários distritos emancipados que, num período muito curto, saíram, né, e também dizer que foi uma década de muita desorganização administrativa nas finanças municipais. Né? Esse quadro começou a mudar a partir de 94, com o Plano Real, quando o Brasil passou a conviver com índices de inflação mais, digamos assim, mais decentes, razoáveis, né? Até 94, você falar em orçamento público, era uma peça de ficção, né? Porque, imagina, nós chegamos a ponto de ter mês de ter 82% de inflação no período do governo Sarney. Então, a partir de 94, então, as finanças públicas foram se organizando um pouco melhor. E em 2000 veio outro marco importante, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, que enquanto que a inflação permitiu a gente falar em planejamento, a nova legislação permitiu a sociedade colocar um freio na gastança pública, sem controle. Então hoje, com a lei, a gente tem limites, por exemplo, tem limite de gasto com o pessoal. Né? Antes a gente tinha caso em que
o ente gastava 100% da sua receita com a folha de pagamento. Agora, vocês conseguiram recuperar a credibilidade da cidade, da prefeitura na cidade, primeiro, e da cidade de Colatina no estado. Hoje, Colatina é uma cidade muito bem vista em termos de gestão pública municipal. Isso graças a esses 3 mandatos, digamos, 2 do Guerino e um seu, que vem seguindo o mesmo projeto, digamos assim. Para onde caminha Colatina? Quais são os desafios de Colatina para o futuro agora? Bem, como você falou assim, o primeiro passo foi organizar administrativa e financeiramente o município. Coisas básicas, pagar salários em dia, fornecedores em dia, não gastar mais do que arrecada. Bom, isso fez com que a administração fosse ganhando credibilidade diante da opinião pública. Segundo, aí quando a gente sentiu que isso já estava organizado, aí nós fizemos um planejamento estratégico em 2003, que apontou horizontes, uma visão de futuro para 2020. Então isso nos deu um rumo. E aí nós vimos que Colatina precisava de retomar o desenvolvimento econômico. E começamos a trabalhar nisso, uma carteira de projetos, primeiro, de fortalecimento dos arranjos produtivos locais, vestuário, moveleiro, comércio, investir em inovação, tecnologia, né? E aí esses passos foram importantes. Mas, além disso, nós sabíamos que não era possível fazer nascer um novo ciclo econômico se não tivermos novos investimentos. Então, aí nós começamos a trabalhar a atração de novos investimentos. Criamos o Porto Seco, o terminal de embarque, que já está funcionando com toda a sua, praticamente com toda a sua carga, e em torno dele o primeiro polo industrial. Para lá, nós conseguimos atrair empresas do ramo de granito. E agora nós estamos trabalhando para atrair novos investimentos dentro de 2 setores, principalmente o setor metal mecânico. Já estamos acertados lá uma grande empresa de fabricação de móveis de aço, Bertolini, hoje sediada em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que está transferindo a sua produção para Colatina. E estamos desenvolvendo um polo da indústria farmacêutica, né, que é uma indústria limpa, tem tudo a ver com a nossa região. E também porque Colatina tem um polo de saúde muito forte e nós estamos, então, trabalhando nesse sentido. Ao mesmo tempo, fomos participando do processo eleitoral. Então, hoje, nós podemos ver uma cidade com as suas finanças recuperadas, economicamente, ela retoma o seu crescimento. Estamos hoje com mais de 20 projetos de expansão urbana, de loteamentos residenciais e industriais. Então, isso mostra que se tem gente investindo lá, todo mundo sabe que o setor privado não faz investimento sem antes fazer um estudo de viabilidade econômica. Então, prova que a cidade está retomando o seu novo ciclo de desenvolvimento. Significa que tem um horizonte aí altamente promissor em Colatina e vale a pena investir e apostar naquele município. Prefeito, muito obrigado pela presença. Só para finalizar, como é que vai ser marcada? Nós temos 30 segundos ainda. Como é que vai ser marcada essa data? O que vai ter de festa? A festa da cidade foi dia 22 de agosto, né? Durante esse mês de agosto teve uma série de atividades, né? O desfile cívico, uma série de festas. Até o final do ano temos ainda. E durante o ano todo vamos estar fazendo esse resgate do passado, mas sempre com um olhar no futuro, né? Ou seja, o que nós ainda precisamos fazer para que Colatina seja de fato a princesa do norte que tanto orgulho nos dá a nós, colatinenses, e ao Espírito Santo, a todo o povo capixaba. Obrigado, prefeito. Parabéns ao senhor e a toda a cidade de Colatina. Obrigado, Giovanni. Obrigado aos espectadores. Nós voltamos daqui a pouco, vou conversar com o economista Alberto Borges, da revista Anuário das Finanças dos Municípios Capixabas, a respeito das ameaças à nossa economia. Tem algumas aí que realmente são ameaças, estão tirando o sono, principalmente dos governantes aqui do Espírito Santo. Eu volto já com esse assunto.